Então, eu vou pedir o seguinte, Valéria, como eu sempre faço, eu sei que todo mundo te conhece aqui, mas para fins de registro, isso aqui depois vai para o meu canal do YouTube, se você puder rapidamente se apresentar e a gente já começa o nosso bate-papo. E nesse bate-papo eu preparei algumas perguntas aqui para a Valéria. Eu vou ser o entrevistador, então a Valéria que vai ser a grande entrevistada. Mas eu vou colher também perguntas de vocês. Se tiver alguma curiosidade, alguma coisa, eu vou ficar responsável por ler tudo e repasso para a Valéria, se não for uma pergunta que já coincida com as perguntas que eu separei. Então, Valéria, você está com a palavra para se apresentar. Obrigada, e a gente já começa Rogério, o bate-papo. Boa noite, Rogério. Boa noite, pessoal. Eu sou a Valéria Scarance, eu sou promotora de justiça aqui de São Paulo, colega do Rogério. Trabalho há muitos anos com enfrentamento à violência contra a mulher. Estou desde o comecinho aqui da implementação da Lei Maria da Penha, trabalhando com isso no Ministério Público, com o GVID, com o Núcleo de Violência contra a Mulher, com o Núcleo de Gênero. E sou professora da PUC também. Professora da PUC, mesmo tempo que eu tenho de Ministério Público, eu tenho como professora da PUC. Sou mestre e doutora em processo penal, tenho autora de alguns livros, também pela Juspodium, né? Parceira do Rogério também nessa empreitada. E é isso, pessoal. Eu estou aqui para conversar com vocês e aprender um pouquinho também com as perguntas de vocês e construir uma linha de atuação no enfrentamento à violência contra a mulher, que é sempre um desafio, né, Rogério? Quando você fala que é um desafio, Valéria, você me obriga a te fazer a primeira pergunta. A primeira pergunta que eu separei aqui eu falo em cima de uma realidade que eu vivi quando eu estava numa promotoria de justiça clínica geral criminal, mas eu percebia claramente que uma grande parte da minha demanda estava ligada à violência doméstica e familiar contra a mulher. O que eu quero saber de você é o seguinte: essa vara foi criada para proteger a mulher, para a mulher exercer aquele protagonismo que ela já precisava exercer e para ter um acesso digno à justiça, um acesso protetivo, assistencial e tudo mais. Nós estamos conseguindo garantir isso para a mulher? A vara da violência doméstica e familiar contra a mulher realmente é, porque quando você pensa numa vara especializada, você pensa numa vara que trabalha num nicho menor, especializado, podendo aplicar, inclusive, políticas criminais com a ajuda de equipe multidisciplinar, etc, etc. É isso que nós estamos conseguindo fazer? Com números. E aí, a hora que eu vi papéis, isso, aí eu falei, vai vir. Até há pouco tempo nós conversávamos nos bastidores o que é o nosso país, né? E eu me lembro que desde o iniciozinho também eu trabalho com violência contra a mulher. O nosso sonho era de uma vara, como você mencionou, né? De uma vara especializada, mas uma vara com o setor técnico, em que você pudesse atender todas as vítimas, acolher todas as vítimas, trabalhar com os projetos. Mas olha a realidade do nosso país, dados do CNJ. Número de processos das varas do Paraná, 51 mil processos, Minas Gerais, 42 mil por vara. São Paulo, por vara, 12 mil, isso em 2021. Só em São Paulo, olha só, dado mais recente, 79 mil processos no estado, 48 mil processos quase na capital. Ou seja, a resposta é sim e não. Sim, por um aspecto, porque as varas especializadas são importantes, né? Há um outro olhar, há uma expertise, há um cuidado no atendimento à mulher, mas também não, porque a demanda é muito grande, as varas estão superlotadas diante da demanda e dessa crescente realmente conscientização das mulheres, né, em exigir os seus direitos, solicitar medidas protetivas. Então, realmente, essa estrutura especializada é importante, mas ao mesmo tempo ela não é suficiente para atender todas as mulheres que sofrem violência no nosso país, de forma nenhuma, infelizmente. Perfeito, porque quando você vai para a Lei Maria da Penha em especial, e você percebe o que está na lei, você imagina uma vara onde teria uma atuação importante, se não imprescindível, de equipe multidisciplinar, até para que anteceda a intervenção do direito penal.
E isso é muito importante. E não é isso que nós percebemos. E nem as mudanças legislativas estão atentas a esses números que você trouxe. Estou vendo aqui a Lívia Boa Santana, nossa noite. colega do MP Bahia. Coloco nas minhas orações todos os dias para que a Lívia seja a nossa próxima ministra do STF. Né? Não custa torcer. Então, veja só. Valéria, então eu ia te perguntar o seguinte. Sabendo que é uma vara com uma demanda tremenda, e aqui até acabo resvalando num debate que eu tive com a Lívia. Sabendo que a vara da violência doméstica e familiar é uma vara com uma demanda tremenda, e onde só podemos aplicar a justiça conflitiva, Valéria. Será que não é o momento de nós começarmos a admitir, ainda que de maneira mais tímida, mas admitir alguns instrumentos de consenso? Pois é, Rogério, desde o início, sabe que quando a Lei Maria... Deixa eu esclarecer que nós não combinamos nenhuma pergunta, por isso que às vezes a Valéria vai fazer essas caras, tipo, ai, que pergunta que ele me fez. Isso vai acontecer, não combinamos nada. Eu perguntei para ele, Rogério, como vai ser a live? Ele falou, eu fiz um monte de perguntas, eu vou te fazer as perguntas na hora, então tá bom. É isso aí. Mas é o seguinte, quando a Lei Maria da Penha surgiu logo no comecinho, eu me lembro que eu trabalhei com a suspensão constitucional do processo, né, que era um dos instrumentos de consenso que estava na Lei 9.099. E a minha experiência com a suspensão constitucional do processo foi muito positiva. Eu lembro que eu, a Silvia Chaquian, colega de São Paulo, a Gabriela Mansur, nós trabalhávamos com a suspensão constitucional do processo e a suspensão constitucional do processo funcionava para a violência doméstica e familiar. Por quê? Nós oferecíamos a denúncia, o processo ficava paralisado 2 anos, com medidas protetivas, reparação do dano, e nós cuidávamos da mulher por 2 anos. O que acontece hoje? Os processos prescrevem. Então, não tem um só dia em que eu não tenha um processo prescrito. Todos os dias eu faço manifestação de prescrição. Então, o que é melhor para a mulher? Um processo com uma denúncia e a suspensão e ela cuidada por 2 anos. E nós sabemos que pela psicologia, por exemplo, o trauma, ele dura de 1 a 2 anos. Então, é o tempo para se cuidar de uma mulher, para que ela se recupere também, para seja acompanhada pela rede de atendimento. Ou um processo que gera uma falsa expectativa. Porque ela vai para a delegacia, ela vai para a audiência, não é fácil passar por uma audiência, ela sofre na audiência, tem que reviver tudo aquilo para depois uma pena de 2 meses, 3 meses, 1 mês, que estará prescrita. Então, uma das soluções, sem dúvida, seria repensar os instrumentos de consenso, os acordos. Então, na Espanha, por exemplo, e eu vejo a Espanha como um bom exemplo. A Espanha tem menos de 50 mortes violentas de mulheres por ano, né? E 4 vezes a população do Brasil. E lá tem instrumentos de consenso, né? Não para todas as infrações penais. Eu acho que nós também temos que pensar agora a violência contra a mulher sob 2 prismas. Garantismo, sim, mas garantismo da vítima, proteção da vítima. E efetividade. Está na hora de a Lei Maria da Penha efetivamente sair do armário, sendo uma lei, sem deixar de ser uma lei, um papel, uma lei aplicada para todas as mulheres e para todos os cantos do nosso país. Porque também não há vara de enfrentamento à violência contra a mulher em todos os cantos. Essas varas estão nas capitais. E as mulheres que moram no interior? Então, não é o melhor uma lei que sirva para todas as mulheres de uma forma mais efetiva, uma resposta rápida com a mulher protegida? O que a mulher quer, um processo prescrito, ou ela quer uma proteção, ela quer estar acolhida? Né? E o que as mulheres dizem, eu quero proteção, eu quero uma resposta do Estado. Então, sem dúvida, Rogério, eu acho que esse momento é um momento de reflexão e de se instrumentalizar a lei, se pensar em alternativas processuais, investigações mais céleres e um processo mais efetivo para as mulheres. Você sabe que até já escreveram aqui, e na última live que nós fizemos, eu coloquei no canal do YouTube, tem sempre uns misóginos mesmo, que fazem uns comentários impressionantes, tipo, Rogério, você não sabe o que você está criando, essas mulheres, coisa de dar vergonha. Bom,
você percebe uma preocupação com a má-fé da mulher, a mulher que leva a cabo uma notícia que não tem pé nem cabeça para prejudicar o marido dentro de um cenário de alienação parental, tal. Eu não estou dizendo que isso não existe. Não estou dizendo que não existe. Mas isso não é a regra, aliás, é a exceção da exceção da exceção. Eu gosto de falar 3 vezes exceção, porque exceção da exceção vira regra. Mas eu acho que a justiça consensual, em certa medida, ajudaria também a fazer esse filtro. Sem dúvida alguma, se eu pudesse dialogar mais, ajudaria a fazer esse filtro. Acho que todos ganhariam. Não para todas as infrações penais. E aí teria muito aquela experiência do promotor e da promotora de justiça. Você, Valéria, com a experiência que você tem, você viu nascer uma vara da violência doméstica familiar. Não que você seja velha, que a vara é nova. O que acontece? Você já vê até pela própria narrativa, pelo próprio histórico, se ali existe um campo fértil para o diálogo ou não, você já tem esse tino. Então, por que não confiar isso no promotor, na promotora de justiça, né? E acreditar no papel transformador dos instrumentos de consenso. Eu sempre digo isso, quando eu fico viajando pelo Estado, conversando com os colegas, acreditem no papel transformador da justiça consensual. E o processo, ele não resolve o conflito. O processo, ele resolve a questão. O processo não resolve o conflito. Então, o processo, ele é sempre uma oportunidade de intervenção. Ele não é um fim em si mesmo. Ele é só um instrumento de atuação. E quando uma mulher busca ajuda, esse é o momento de atuação. Se nós temos um instrumento, nós podemos resolver muitas questões que são relacionadas com esse conflito. Questões patrimoniais, questões relacionadas ao filho, medidas protetivas, que acho que a alma da Lei Maria da Penha está na proteção, na questão das medidas protetivas para a mulher, porque nem sempre, aliás, quase nunca, a mulher deseja a punição do autor da violência. Essa ideia de que a mulher é vingativa, de que ela é uma louca, que ela fica buscando a punição a todo e qualquer custo, isso não existe. Na verdade, quase sempre elas dizem, doutora, eu não quero processo criminal, mas eu quero sobreviver, o que eu faço? Como é que eu vou conseguir uma medida protetiva? Onde eu busco o boletim de ocorrência, por exemplo? E vale a pena lembrar o seguinte, até um mês atrás, as mulheres não conseguiam medida protetiva. Em muitos locais, se elas não fizessem boletim de ocorrência. Então, eu ia falar isso. A autonomia das medidas protetivas agora dão até mais segurança para essa justiça consensual. Você pode ter a medida protetiva independentemente de inquérito, de processo, sim, de condenação. Você vai ver, Rogério, eu acho que as pessoas até que estão aqui também devem ter presenciado isso, como os índices de boletim de ocorrência vão diminuir. Porque as mulheres elas eram quase que obrigadas a fazer um boletim de ocorrência para conseguir uma medida protetiva. Mas o que elas desejam mesmo, em regra, é a proteção, é a solução daquele conflito e não o processo criminal. Ninguém gosta de ir na delegacia de polícia, ninguém gosta de passar por exames de corpo de delito, ninguém gosta de submeter as perguntas das partes. É muito constrangedor, é difícil. Então, quando você tem a oportunidade da proteção sem a revitimização, é o que uma vítima deseja. Sabe que eu tive uma audiência... Ai, te interrompi, desculpa, mas só concluindo. Não, é só para aproveitar aqui uma pessoa que está assistindo, Laícia 7, desculpa se eu pronunciei errado, que ela lembra da cifra oculta, que não pode ser ignorada. A cifra oculta, que no caso da violência doméstica familiar contra a mulher é chamada de cifra rosa, né? Alguns na vitimologia chamam de cifra rosa a cifra oculta da LGBTfobia. E não, a cifra oculta da LGBTfobia é a cifra arco-íris. A cifra rosa é a que trata da cifra oculta na violência doméstica familiar contra a mulher. Se você traz instrumentos de consenso, Valéria, eu acho que até esse índice, muito bem lembrado pela colega aqui, esse índice vai diminuir de cifra oculta, com certeza. Você não acha? Esse índice vai diminuir de cifra oculta. E as mulheres, elas tendem a justiça,
os mecanismos de notícia, né, eles tendem a se articular de uma maneira diferente, né? Até tem uma pergunta aqui, Rogério, eu já vou aproveitar para responder aqui, que um colega, eu perdi o nome dele só, ele perguntou, mas se ela não faz boletim de ocorrência, como ela vai pedir medida protetiva, né? E há muito tempo que eu escrevo que a vítima tem capacidade postulatória. Assim, se o réu, ele pode ingressar, o réu não pode ingressar com habeas corpus, ele não tem capacidade postulatória para recorrer, para exigir várias medidas do processo penal, por que a vítima não tem capacidade postulatória? E quando é feita essa alteração no artigo 19, consta, então, que ela pode pedir medidas protetivas e por declarações escritas. Então, nada impede que ela solicite a medida protetiva. Da mesma maneira que se faz habeas corpus. Basta que ela descreva a situação de violência, que ela diga quais medidas ela quer, e se ela não escrever adequadamente, ela pode ser chamada, ouvida para esclarecer essas medidas e pode ser protegida. Então, nós temos que evoluir, saber olhar o novo com o olhar do novo, facilitar a proteção da mulher, desvincular essa proteção do olhar criminal, porque não é para isso que a lei foi criada, né? Estou vendo até a Carla, nossa colega do MP do Rio de Janeiro, uma excepcional colega que nós temos no Ministério Público Fluminense. Gosto muito da Carla. Valéria, uma outra pergunta que eu coloquei aqui, e eu queria a sua opinião, é o seguinte. Diante de tudo isso que você falou, você, Valéria, quando você tem um inquérito envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, tem lá um crime, pode ser de lesão corporal, pode ser de ameaça, pode ser crime contra a dignidade sexual, não importa, você tem lá um crime. Qual é o teu dia a dia? O que você faz? Então, na fase do inquérito, como que você age? Ao oferecer a denúncia, o que você vislumbra? Na instrução, como que você trabalha? Uma vítima pouco colaborativa, como que ela deve ser encarada? Rogério, eu acho essa pergunta super importante, porque muitas pessoas, elas não estão acostumadas a trabalhar com a violência contra a mulher, e elas esperam que uma vítima de violência doméstica familiar, que ela seja como uma vítima de roubo. Uma vítima de roubo, ela chega assim, no inquérito policial, chega na audiência, pedindo a condenação, exigindo os direitos dela. E as vítimas, no contexto doméstico familiar, muitas vezes elas chegam dizendo que elas querem desistir do processo. Que, na verdade, a coisa não... Na verdade, nada daquilo aconteceu, que ela já está vivendo muito bem com o autor da violência e ela nem sabe o que ela está fazendo no fórum. Então, uma pessoa que não tenha conhecimento de gênero, ela pode ter uma falsa noção de que aquela mulher não está numa situação de risco. Afinal de contas, ela voltou a viver com o autor da violência. Então, o que fazer no inquérito policial? O que fazer no processo? Então, o primeiro passo é sempre entender aquela situação de violência. O foco nunca é no ato de violência, mas sim na história de violência. Porque o que aparece é só a pontinha do iceberg, né? Tem uma figura bastante comum que as pessoas costumam divulgar, que é da história da violência. Então, o que chega no fórum é só o último ato de violência. Mas antes daquela notificação, daquele boletim de ocorrência, já aconteceu muita coisa. Então, é entender a história daquela violência, o contexto da violência, e usar o inquérito, usar a denúncia como um momento de atuação das medidas protetivas, da reparação do dano, já que o processo permite a reparação do dano, inclusive patrimonial, além do moral. E na audiência, o momento é um momento de acolhimento. Né? Eu trabalho numa vara, eu tenho a sorte de trabalhar com duas juízas muito boas e uma juíza em especial muito cuidadosa, a Rafaela. Mas nós normalmente falamos o seguinte para a vítima: olha, esse é o seu espaço de acolhimento. A vantagem de uma vara especializada, Rogério, né? Esse é o seu lugar e você está aqui para ser acolhida. Então, se você se sentir mal, se você quiser tomar uma água, se você quiser parar, tudo bem. Se você tiver qualquer dúvida, você nos pergunte. E o meu depoimento, nós fizemos assim, ele vai tratar de 3 aspectos: da história da violência, o que aconteceu antes, o que está acontecendo agora, então, como foi o fato, e como você está hoje, o que você precisa. E é sempre assim.
Então você trabalha o ontem, o, o histórico, trabalha o histórico, o fato e o fundamento e o estado atual dela. O que você precisa para o futuro? De que maneira que eu posso te ajudar? Eu aprendi dessa minha história de enfrentamento à violência contra a mulher que pequenas frases têm muito poder. Então, assim, você dizer para uma vítima de violência, você não tem culpa, tem um peso fortíssimo. Ou você perguntar para ela, o que eu posso fazer por você? Então, é fortíssimo para ela. Então, o processo, a investigação, o processo, eles surgem com uma forma de intervenção mesmo, de auxiliar aquela mulher nessa retomada da vida dela. Porque mais do que uma condenação, e nós sabemos que a condenação ela tem pena muito baixa, é o momento que ela tem para contar a história, para fazer os pedidos. Às vezes, por exemplo, chega uma audiência de um fato aparentemente simples e tem uma história gravíssima em relação aos filhos daquela mulher, e essa proximidade é que nos permite atuar. Então, sem dúvida, até as varas especializadas ou a capacitação é importante, mas o que eu vejo é que o processo, ele não pode ser um fim em si mesmo, ele tem que ser sempre instrumental. E, Rogério, já fazendo uma pontinha, nós conversávamos sobre isso, né? O processo também tem que ser pensado conforme a sua complexidade. Porque um processo não é igual ao outro. Uma ameaça é uma coisa, uma tortura é outra coisa, um feminicídio é um outro processo. Os processos são diferentes conforme a sua complexidade. E você fala um detalhe, Valéria, da pena. A pena para nós, órgãos de acusação, a pena para nós é frustrante. Imaginou para a mulher. Porque você se depara com penas que são tão insignificantes comparado com a reprovabilidade da conduta e as consequências do crime para a vítima. Então, o que eu costumo fazer? Nas minhas alegações finais, eu costumo separar um trecho, falando em consequência, eu estou vendo a doutora Flávia Kurkowski aqui. A doutora Flávia, não sei se você sabe, Valéria, ela é esposa de um colega nosso de Sergipe, do Rafael, que escreve um livro comigo, um colega brilhante. E a doutora Flávia, por isso que eu falei das consequências do crime, ela me convidou, doutora Flávia, eu não lembro, acho que foi ano passado. Acho que foi ano passado, não foi esse ano, eu já tô meio desorientado. Ela me convidou para participar de um congresso médico, onde antes de eu falar sobre a violência doméstica familiar contra a mulher, foi agora, foi em março desse ano. Médicos estavam discutindo a relação, o nexo causal entre a violência doméstica familiar contra a mulher e o câncer de mama. Você entendeu? Então, quando eu falo consequências do crime para a mulher, eu estou falando de consequências que são absolutamente maiores, mais relevantes do que aquela pena de 3 meses. Bom, então o que eu faço nas minhas alegações finais? Eu sempre abro um capítulo, só para trabalhar pena. Então eu acabo esmiuçando aquele processo, aquele fato, os personagens, eu esmiuço. Para quê? Para conseguir ir além. A pena tem que se adequar à gravidade do fato e às condições do agente. Então, eu vejo, às vezes, os colegas não dando tanta importância à qualidade da pena e mais à condenação. Mas uma condenação sem uma pena qualitativa, não só quantitativa, mas qualitativa, eu acho que a gente sai perdendo. É o tal do ganha, mas não leva. Então, eu analiso reprovabilidade do comportamento. E o que eu fui fazer? Valéria, tem um colega nosso do Paraná, faz muito bem isso, Tim. Poxa, você vai na jurisprudência, em especial do STJ, você vai encontrar decisões que estão ali, olha, à sua disposição para que você possa convencer o juiz a aumentar a pena. Então, por exemplo, ele até conversava comigo outro dia, falou, você sabia que o STJ tem uma jurisprudência que estupro realizado à noite a pena é maior?
Você sabia que tem uma jurisprudência do STJ assim, assada? Poxa, então você tem que pegar, fazer uma análise da jurisprudência e, tendo essa jurisprudência, você encaixando no caso. Porque, às vezes, a pena ela não é suficiente porque nós não a trabalhamos suficientemente nas nossas Com alegações. certeza. Agora, infelizmente, eu concordo, Rogério, e nosso país, ele tem uma cultura de pena mínima um pouco acima do mínimo, né? Então, eu confesso que, às vezes, assim, quando saem as sentenças, da vítima é muito frustrante, né? Porque ela fala, poxa, eu passei tanto sacrifício, eu perdi um dia de trabalho, outro dia para audiência, outro dia para audiência que foi designada, e lá no final a pena foi mínima, um pouco acima do mínimo. Mas a ideia de se trabalhar a pena eu acho super importante. Até, fazendo referência a uma jurisprudência que o Tim sempre cita, eu acho bem legal, é o impacto para os filhos, né? Porque as pessoas acham que a violência contra a mulher é só contra a mulher. Mas a violência contra a mulher, ela gera um impacto para os filhos. Uma coisa que nós temos feito bastante na promotoria, e nessa promotoria tem dado certo, é o seguinte. Quando o crime ele acontece na frente dos filhos, nós temos denunciado também pelo artigo 232 do ECA, que é submeter criança a vexame ou constrangimento. Tem inclusive, concurso de crimes. E as juízas têm aceito, porque assim, uma criança, um adolescente, presenciar a mãe sendo xingada, agredida, sem dúvida, é um constrangimento. Ainda que seja por dolo direto, eventual, mas assim, dá para denunciar. E as juízas têm aceito e têm condenado. Então, é uma jurisprudência bem interessante. Então, ou dá para aumentar a pena, porque esse crime aconteceu na presença de crianças e adolescentes, ou dá para denunciar por um concurso de crimes. Mas quando você fala das consequências, Rogério, falando um pouquinho das audiências, né? Você sabe que no final das audiências também eu tenho o costume de sempre perguntar para as vítimas o seguinte: as vítimas elas não sabem que essas doenças que elas têm atualmente foram provocadas pela violência. Né? E na literatura médica, na literatura de violência contra a mulher, tem as doenças mais comuns. Então, eu sempre costumo perguntar, e as minhas colegas também, os meus colegas, eu costumo fazer assim, né? Cada um tem um estilo, mas olha, eu queria falar para a senhora o seguinte: as consequências mais comuns de uma situação de violência são essas. Então, insônia, dificuldade de ficar sozinha, alterações do peso, doenças de pele, medo de novos relacionamentos. Eu vou citando, né, as consequências. Isso. E aí, quando ela, normalmente nesse momento, muitas caem em prantos assim, porque naquele momento elas percebem que aquilo que as pessoas diziam que ela era frescura, que ela era fraca, que era isso, foi uma consequência de toda aquela violência, as psicossomáticas que o Márcio falou. E algumas pessoas da psiquiatria, eles chamam só de doenças. Eles me falaram recentemente que eles não usam mais o nome psicossomáticas. Eu ainda uso também. Mas que elas não sabiam que aquelas consequências eram resultantes da própria violência. E isso você pode levar em conta, e eu tenho argumentado para aumentar a pena. Muitas mulheres nunca mais namoraram, por exemplo. Não saem sozinhas, não trabalham. E é uma consequência muito severa para a relação. Ô, Valéria, você consegue resumir para a gente, que eu já assisti palestra sua e você falando sobre isso, eu acho muito bacana, o ciclo de violência. O ciclo de violência. Como que é esse ciclo de violência? Eu posso também trabalhar na pena o estágio do ciclo da violência? Eu consigo, sim. Olha, o Arthur está aqui, olha só. Grande Arthur. Eterno chefe, ó. Nosso eterno chefe. Grande Arthur. Sempre, ele é certo, obrigada. E eu acho que dá para trabalhar o ciclo da violência. E tem uma questão que eu acho super legal de falar também, Rogério, que é o desamparo aprendido, que tem um impacto duradouro assim, para as pessoas. O ciclo da violência, ele foi um estudo feito no final da década de 60 para tentar explicar por que as mulheres não reagiam a uma situação de violência doméstica e familiar, né? Então, tenho certeza que as pessoas que estão aqui com a gente têm essa dúvida. Poxa, a pessoa sofre uma situação de violência, mas por que ela continua com o homem autor de violência? Por que ela não termina? Né? Ela registra o boletim de ocorrência, depois ela volta. Por que ele escolheu essa pessoa? Então, na verdade,
não é que a pessoa escolheu um autor de violência ou ela deseja estar numa relação violenta. Que a repetição da violência faz com que ela não consiga, muitas vezes, sair dessa relação violenta. É um estudo científico que foi feito por uma autora americana chamada Lenore Walker. Esse estudo ele diz o seguinte, chama Ciclo da Violência. A Lenore Walker ela ouviu muitas mulheres sofrendo violência e ela dizia o seguinte, o ciclo acontece como se fosse aquele disco de vinil, né? Que toca sempre a mesma música. Então, nas relações afetivas, o relacionamento fica instável, aí o parceiro ele fica bravo, nervoso, levanta a voz, bate a porta, e a mulher acha que vai controlar o parceiro. E por que ela acha que vai controlar o parceiro? Porque nós, mulheres, fomos ensinadas que nós temos um poder, uma mentira, que nós controlamos os parceiros, com o nosso carinho, com o nosso amor, com o nosso cuidado. Então, ela acha que ela vai conseguir controlar o parceiro. Mas aí ele vai acumulando aquela tensão, que é a segunda, então, a fase de tensão, aí vai para a segunda fase, ele explode e pratica a violência. Nesse momento, ele tem aquela descarga de adrenalina. Então, ele se acalma. Né? É como aquela sensação de quando você faz esporte, você se acalma, ele se acalma. E ela tem a sensação de desamparo, que ela tentou tudo e não deu resultado. Só que esse ciclo volta e volta e volta a acontecer. Ele vai acumulando energia e depois estoura. É como se fosse uma espiral de violência. Tem uma autora que eu gosto muito, ela fala que é como se ele fosse um adicto, um viciado. Então, assim, ele volta e volta a acumular energia e ele explode. E eu me lembro, Rogério, não vou falar, obviamente, quem, mas eu atendi uma pessoa bem conhecida, assim, da mídia uma vez, e ela tinha acabado de ser agredida, e ela disse que o parceiro, ela foi muito agredida. Ele estava deitado, fumando charuto calmamente, assim, no sofá. Ele acabou de agredir, ele deitou e começou a fumar um charuto, relaxado. Ela falou, não parecia uma pessoa que acabou de agredir. Porque depois que tem essa descarga de adrenalina, a pessoa fica calma. Então, muitas vezes, quando a polícia chega, ele fala, não, mas ela é louca, olha, sou uma pessoa calma. Agora, e nesse ciclo da violência, ele vai se repetindo, se repetindo. Quanto mais se repete, mais frágil fica a mulher. Mas tem um outro estudo, Rogério, que eu gosto mais ainda, que não é tão conhecido aqui no Brasil e é super interessante, que chama Desamparo Aprendido. Ele não é específico para mulheres. É uma experiência que foi feita na década de 60, que eles pegaram animais e submeteram a choques elétricos. Eles pegaram cachorros, né, e ratos, mas os cachorros eram choques que não causavam dor, mas causavam incômodo. Então, primeiro colocaram esses cachorros como se fosse um lugar suspenso, assim, choques aleatórios. E eles não conseguiam escapar. Aí, na segunda fase da experiência, era assim. Era uma esteira, metade eletrificada e metade não. Tinha um obstáculo e uma luzinha amarela. Aí, eles colocavam cachorros que nunca tinham passado pela primeira fase da experiência e os cachorros rapidinho encostavam o focinho na luz amarela e escapavam do choque. Esses cachorros representam as pessoas que nunca passaram por uma situação de violência. Essas pessoas enxergam a violência e escapam rapidinho. Então, quando eu falo, comigo isso nunca aconteceria. Eu sou esse cachorro que nunca passou pela primeira fase. Os cachorros que tinham passado pela primeira fase da experiência, eles ficavam quietinhos na esteira, esperando o choque passar. Eles não conseguiam mais fugir. Essa experiência, que chama Desamparo Aprendido, explica por que crianças vítimas de bullying não conseguem mais reagir. Porque pessoas que vivem em situação de conflito não conseguem mais fugir. Porque mulheres em situação de violência não conseguem ver o perigo. Então, o desamparo aprendido mostra porque o nosso cérebro, quando... Isso Desamparo aprendido. É uma teoria que é muito usada para explicar por que você não consegue, quando você vive muitas situações de violência associadas à impotência, você não consegue mais ver o perigo e reagir. Né? Por isso que essas crianças vítimas de bullying, elas ficam apáticas muitas vezes, ou praticam atos de loucura. Né? O mesmo acontece com as mulheres, elas não conseguem reagir mais àquela situação de violência em razão dessa repetição. Então, quando
nós trabalhamos com uma realidade muito específica de pessoas que não querem ajuda, mas precisam de ajuda. Esse é o nosso público. Legal. Aqui falando, Valéria, rapidinho com concurseiros. Estou vendo vários alunos aqui. Num concurso público, caiu recentemente para o candidato falar as principais síndromes no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Você consegue lembrar de uma ou outra síndrome? Porque nome, né? Ele queria que desse o nome e rapidamente explicasse. Você consegue lembrar de um outro nome aqui para falar para quem está concurso público, hein? Podem colocar, vão arrebentar nas provas. Podem colocar ciclo da violência, essas 3 fases: tensão, explosão, lua de mel, desamparo aprendido ou síndrome da mulher maltratada. Alguns chamam de síndrome do silêncio, podem colocar, tá? E se vocês quiserem falar alguma coisa que ninguém fala, vocês podem questionar o mito da memória falsa. Tá? Que muitas pessoas falam que tem memória falsa em crime de estupro, mas em toda a Europa continental já se questiona, se dizendo que não tem memória falsa em crime de estupro, tá? Tudo isso está sendo questionado hoje em dia. Então, o mito da memória falsa. Aí vocês vão arrebentar nessa prova. Valéria, mais de uma pessoa perguntou aqui. Eu conheço a tua posição, você inclusive foi autora de enunciados do Ministério Público de São Paulo, acho que o Ministério Público de São Paulo foi um dos primeiros Ministérios Públicos a publicar enunciados sobre o crime do artigo 147b. Valéria, a violência psicológica contra a mulher, afinal, precisa ser demonstrada por meio de laudo ou não? Mais de uma pergunta querendo saber a tua opinião. Pergunta eu acho fantástica. Então, Rogério, sabe que também eu rodei o país falando sobre isso, né? Que é um dos temas que eu mais amo, assim, nessa área, violência psicológica. Que ela está no início, no meio e no fim da história da violência. Mas violência psicológica, meu posicionamento, não precisa de laudo. Né? Violência psicológica, ela traz o dano emocional. Dano emocional é trauma, é ruptura da vida, do meu ser, do meu comportamento. E quem é que pode dizer a respeito do trauma? É a pessoa, não é um médico, não é um psiquiatra. Dano emocional é diferente de dano psíquico. Dano psíquico é doença. O dano psíquico, que é transtorno, doença, esse sim é crime de lesão e precisa de laudo. Então, tem até enunciados da Copevide, do Fonavide nesse sentido. Então, resumindo, dano emocional, como é que eu comprovo? Depoimento da vítima, testemunhas, relatórios, lesão por transtorno de estresse pós-traumático, por algum transtorno alimentar. Aí sim, eu preciso de uma perícia. A Thaís Thaís Cássia, sua estagiária? Estagiária. O pessoal todo falou que ia assistir. O pessoal do Butantan tá todo aí. Valeu, Thaís. Um beijão, querida. Aí já está. Valéria, um outro detalhe que estão colocando aqui é que eu tenho que resgatar lá atrás. Mas eu só não vou conseguir falar o nome de quem perguntou. Então eu peço desculpas, tem várias mensagens, mas dizendo que conhece o seu livro, sabe que você defende que a violência psicológica é um crime não habitual. E ele está dizendo que, com o devido respeito, ele não acredita que violência psicológica é um crime não habitual. Para ele, exige habitualidade. Vamos lá. Como que rebate ele pode isso? ser um crime... nós já até conversamos um pouquinho sobre isso quando nós falamos, por exemplo, de stalking. Né? Eventualmente, depende. A violência psicológica é um crime... por isso eu encantado. Exatamente, é um crime que pode acontecer em muitos contextos. Quando eu falo de uma violência psicológica no âmbito afetivo, doméstico e familiar, em regra é um crime habitual. Em regra é um crime que envolve um ser, o modo de estar naquele relacionamento, muitas condutas. Mas a violência psicológica, ela não está circunscrita ao âmbito íntimo. Essa violência psicológica pode acontecer no âmbito do trabalho, pode acontecer na rua, pode acontecer durante um parto, pode acontecer em qualquer ambiente. Nessas circunstâncias, uma só conduta
pode configurar violência psicológica. E o trauma pode ser tamanho que cause o dano emocional. E, então, eu configure o crime. Num contexto afetivo, doméstico e familiar, em regra, sim. Não é uma conduta só. É um modo de ser, é um modo de agir. Mas nos outros contextos, basta uma conduta. Aliás, na verdade, basta uma conduta, mas é mais fácil exemplificar. Então, vamos supor que numa situação de parto, né, a pessoa passe por uma situação tão terrível, tão traumatizante. Aquilo é violência psicológica. Configura dano emocional porque é um momento muito especial para aquela pessoa, né? Ela seja obrigada a fazer algo que ela não deseja, seja submetida a um sofrimento emocional muito grande, causa um trauma, né? Há um desejo de mais ter filhos, por exemplo, nunca mais. É um dano emocional e é um crime, né? Ou numa escola, por exemplo, uma pessoa, uma menina, né? Que tem uma relação homoafetiva, seja obrigada a agir de uma maneira diferente. É um dano emocional. Né? A conduta pode configurar. Você sabe, você sabe que o legislador, aos poucos, ele vai criando tipos penais e criando parágrafos para aumentar pena ou qualificar crimes ou até prever novos tipos que envolvam violência de gênero. Não seria melhor, claro, não estou falando do feminicídio, mas não seria melhor quando você pensa em lesão corporal, ameaça, violência psicológica, criar um tipo que já abrange esses comportamentos, porque eles acabam conflitando, né? Criar um tipo maus tratos à mulher em razão da condição de sexo feminino. Na Inglaterra, salvo engano, tem um tipo penal assim. Você coloca nesse tipo de maus tratos a lesão corporal, a ameaça, a violência psicológica, maus tratos contra a mulher por ser mulher. Eu acho que isso resolveria muito, porque eu fui dar uma palestra no MP não, no Tribunal de Justiça do Amazonas. Valéria, eu fiquei estupefato com o que eu vi. Os juízes disseram de que cada 10 denúncias de violência psicológica, 9 são rejeitadas por inépcia. E a culpa não é do Ministério Público. O tipo não está legal. O tipo penal do 147B não está legal. Eles fizeram um copia e cola do artigo 7º 2, que nunca teve uma preocupação com a arquitetura de um tipo penal. Nunca teve nenhuma preocupação com taxatividade ou mandato de certeza. Então, acho que o legislador... E aí ele criou aquele parágrafo 13 do artigo 129, que tirou a mulher do parágrafo 9º, e não deveria ter saído do parágrafo 9º, mas tem que sair, senão fica incoerente a violência leve ficar no parágrafo 9º e outra violência leve no parágrafo... Um balaio de gato. Bom, o certo seria criar esse tipo penal. É algo Não, que eu sem venho dúvida, pensando. Rogério. O problema que eu vejo é o seguinte: as leis são feitas por quem não aplica a lei. Né? É como se você criasse um instrumento por quem não utiliza. Então, assim, aí surge essa dificuldade toda de você, na verdade, aplicar uma lei que não reproduz a nossa necessidade no dia a dia, na prática, né? Sem dúvida. A referência a dano emocional, por exemplo, essas duas palavrinhas dificultam muito o crime de violência psicológica. Né? Essas duas palavrinhas tornaram esse crime um crime de resultado. Então, se não o crime não existisse, não tivesse condicionado a comprovação do dano, nós já teríamos, assim, de centenas de denúncias por esse tipo penal. Agora, esse excesso colorido, Quantas denúncias, Valéria? Quantas denúncias você já ofereceu pelo 147B? pouquíssimas, Curiosidade minha, umas quantas 10 no denúncias? máximo. E você tem uma promotoria com uma demanda Pouquíssimas. absurda. E quando muito, eu consigo denunciar. Mas olha só, eu consigo colocar essa denúncia junto com outras infrações penais. Eu nunca fiz uma denúncia só pelo 147B, que é o meu sonho. Porque, na verdade, esse tipo penal, ele é muito importante enquanto um instrumento para banalizar a violência lá no início. Denunciar o 147B junto com a lesão corporal, ok, mas não é tão importante. O importante é no início, para evitar a lesão corporal, para evitar o estupro, para evitar o feminicídio, né? No início desse caminho da violência. Mas ainda é um processo de conscientização, porque
as pessoas não enxergam a violência psicológica no início da violência psicológica. E a maior dificuldade dessa violência, Rogério, que eu tenho falado, é a única violência que é absolutamente individualizada. Todas as outras têm um certo padrão. Essa não. Essa violência, ela é direcionada para aquela vítima, aos dons e as vulnerabilidades daquela vítima. Então, o que para aquela vítima assim, é mortal, para as outras pessoas é absolutamente insignificante. Daí a dificuldade de si. Então, assim, tratar aquela questão como algo relevante, como um tipo penal. Né? Deixa eu até esclarecer o Alves Gleibson. Quando eu sugeri um tipo penal, maus tratos contra a mulher, por ser mulher, uma violência de gênero dentro de um tipo penal específico, claro que o tipo não se resumiria a maus tratos contra a mulher. Do mesmo jeito que o 136 não se resume aos elementos maus tratos. Eu poderia explicar quais os comportamentos configuradores de maus tratos, ainda que de forma exemplificativa, permitindo a interpretação analógica. Então, Alves, em nenhum momento eu estou aqui compactuando com o tipo. Aliás, eu estou dizendo que o tipo genérico tem que ser evitado. É nesse sentido, viu, Alves? E Tá aí bom? tem uma colega que perguntou aqui a respeito do laudo pericial, aí só voltando então para a violência psicológica, o nosso entendimento é de que não seria necessário o laudo pericial. Né? Porque não deixa vestígio, né? Não deixa vestígio. Eu não tenho que me preocupar com o artigo 158 do CPP nesse aspecto. E você explicou bem, acho que ela não tinha entrado na live ainda. Uma coisa é o dano emocional, outra Exatamente. coisa é o dano psíquico. E aí, Rogério, sabe uma pergunta que fizeram que eu acho super legal? E aí, olha só, tem uma provocação. Acho que a gente pode começar a sustentar isso nos nossos livros. Estou até coletando material, vou te passar. Sobre as escusas absolutórias, o dano patrimonial, sabe? Porque o dano patrimonial, eu lembro que lá no comecinho da Lei Maria da Penha, falar sobre patrimônio parecia assim, algo meio irrelevante. Poxa, com as mulheres sofrendo ameaça, violência, eu vou falar sobre questão patrimonial. Parecia algo assim que não é tão importante naquele momento, mas o tempo mostrou o seguinte: se eu não falo sobre questão patrimonial, eu não falo sobre violência, porque como uma pessoa sai de uma relação violenta, se ela não tem como sair? Então, a violência patrimonial, ela é uma violência muito presente, difícil de ser trabalhada. Mas tem as escusas absolutórias, 182 e 183. E eu me lembro que há anos uma colega, ela escreveu dizendo que ela entendia que essas escusas eram incompatíveis com a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha fala em violência patrimonial e elas não se aplicam para hipóteses de violência. A Maria Maria Berenice Dias Berenice Dias também. defende Então, era a isso. Nistela, que tinha escrito há muito tempo. E aí, eu vi também, achei um artigo da Érica mais recente, nenhuma decisão. Consegui achar duas decisões agora, entendendo que as escusas absolutórias, elas não são compatíveis com a Lei Maria da Penha. E está lá também no protocolo para julgamento com perspectivas de gênero. Uma orientação agora é obrigatório que se julgue à luz da convencionalidade. Então, acho que é interessante a gente trabalhar isso, né? É, principalmente a partir do momento em que as medidas protetivas são autônomas, e a Lei Maria da Penha alterou vários dispositivos do Código Penal e não alterou o 183, que impede essas escusas, eu ainda continuo seduzido com a tese de que cabe escusa absolutória sim, especialmente porque eu posso aplicar as medidas protetivas patrimoniais do artigo 24, independentemente de inquérito policial. Então, se o objetivo é resguardar o patrimônio dela, eu tenho medidas protetivas autônomas. Mas reconheço que falar de uma proteção patrimonial não é apequenar a Lei Maria da Penha, a discussão da Lei Maria da Penha. Não é. E muitas vezes a mulher ela suporta a violência exatamente por conta de uma dependência econômica. Né? É. Sem dúvida alguma. Legal. Valéria, eu estou vendo aqui, nós temos 9 minutos. Passaram algumas perguntas que aqui o Hyperspace diz
que ele lembra o controle de convencionalidade e diz que essa questão foi rechaçada em alguns julgados do STJ. Bom, aqui são outras perguntas, mas muitas eu acabei fazendo, viu, Valéria? Eu vou passar a palavra, então, para você, para já ir para as considerações finais, não sem antes perguntar se você está com o seu livro aí da Lei Maria da Penha. Tá fácil aí? Não é possível. Devia estar por aqui, Tá. mas espera aí. Não tá. Bom, depois vocês entrem no Mas tá site da editora Juspodium. Tá esgotado. Legal. Aqui, só deixa eu fazer uma pergunta aqui que chegou do professor Paulo César Melo, e aí a gente já vai encaminhando para os finalmente, que eu acho que é um tema que você trabalha muito bem, Valéria. A eternização da medida Eu acho que protetiva. essa pergunta... Tinha que ser essa pergunta para fechar, hein? Foi excelente, hein? Adorei. Repetir o nome dele outra vez. Bom, sempre aqui presente, já até dialoguei com ele algumas vezes. Professor Paulo César Melo. Obrigada pela pergunta. Ó, estamos fechando aqui com chave de ouro, né? Acho que a Juliana, nossa colega Juliana Tocunduva, um orgulho da minha turma de MP. Da Casa da Mulher Brasileira também, faz um trabalho excelente lá. Inclusive, tem competência lá, a Casa da Mulher Brasileira tem competência para medidas protetivas. É bom que as pessoas saibam no Brasil todo, né? Então, as pessoas podem chegar lá, solicitar medidas protetivas. Mas vamos lá, essa pergunta é super importante. As medidas protetivas, então, ganham uma roupagem. Eu acho que é um assunto que eu e o Rogério ainda vamos publicar, né? Está em vias de sair, né, Rogério? As medidas protetivas ganham uma roupagem, uma autonomia, né? Elas passam a transcender a Lei Maria da Penha, né? Elas passam a poder ser aplicadas em qualquer circunstância, em qualquer situação. Mas, graças a essa autonomia, elas não têm mais um prazo definido, não dependem de boletim de ocorrência, de nada. Bom, se elas não têm um prazo, então, como se verificar essas medidas protetivas? Até quando elas têm validade? Há muito tempo já que eu já tinha esse entendimento, o STJ acabou adotando esse entendimento, de que as medidas têm que ter uma reavaliação periódica. Assim como nós temos em relação às medidas de segurança, em relação à prisão preventiva, se faz uma reavaliação da necessidade das medidas protetivas. Agora, a lei traz um critério que é o risco à integridade da vítima e o juiz, então, a juíza vai fixar um prazo para essa reavaliação. Eu tenho sugerido o seguinte, que esse primeiro prazo não seja, em regra, inferior a menos de 6 meses ou um ano. Por quê? Porque é o prazo de maior risco para a vítima, principalmente quando há separação. Nós temos risco de feminicídio. Risco mais intenso, 3 meses, depois 6 meses, depois um ano. Então, seja um prazo mais alargado no início, depois pode ser um prazo menor para reavaliação. Mas é isso, né? A medida protetiva sempre com um olhar para a vítima, proteção, gerenciar o dano. E com isso, a medida protetiva, ela vai então transcender esses limites juizados, quem sabe vencer essa questão da superlotação dos processos, né? E efetivamente a Lei Maria da Penha ser aplicada na prática em todos os cantos do nosso país, né, Rogério? Perfeito. Até minha mãe está aqui assistindo, minha mãe colocou excelente live, olha só. Minha mãe assistindo. Aliás, minha mãe achou live. Era ontem. A minha mãe me ligou 8 e pouco. Rogério, não vai entrar na live? Eu falei, não, mãe. É segunda. Então, minha mãe está aqui assistindo. Valéria, obrigado por aceitar o convite. Quando nós fizemos a primeira live, faz uns 15 dias, eu falei, tem gente pedindo a segunda live, tá? E aí eu me despedi dizendo que teria a segunda live. Valéria, tem gente pedindo a terceira, então vamos preparar uma data para a terceira live e também dizer que vem muita novidade por aí. Eu e a Valéria vamos querer percorrer esse Brasilzão falando da Lei Maria da Penha, teoria, prática, orientações, capacitação. Isso a gente vai divulgando. Valéria, eu vou dar para você então a missão de encerrar esta live
e aí vai ficar gravado e também eu vou disponibilizar no Bom, meu canal obrigada, do Rogério. YouTube. Inicialmente, eu queria agradecer as pessoas que estão aqui presentes com a gente. Muito obrigada pela participação, pelas perguntas. Acho que esse é um momento de troca muito rico e de construção para todas e todos nós. Deixem as perguntas de vocês, porque nós podemos construir a terceira live a partir do que vocês necessitam, do que vocês precisam saber, do que vocês querem construir com a gente. Obrigada, Rogério, pela parceria. Sabe que é sempre uma alegria, é um prazer estar aqui com você, caminhando, né, nessa construção. E vem muita notícia boa por aí, pessoal. Aguardem. Abração, Rogério. Obrigado. Paulo, beijo, Rogério. Beijo. Até Tchau, tchau, mais. gente.